Louvamos ao Senhor, meu Pai, por esses 18 anos, meu Pai, de ministério nessa cidade. Por o Senhor ter enviado os teus servos, o nosso saudoso pastor, meu Pai, que já não se encontra mais entre nós, Pai, mas com a nossa pastora Aurelina, meu Deus, a presidente desta obra. Deus, juntamente com todos que aqui se faz presente, com a equipe de obreiro, meu Pai, meu Deus amado e santo, com toda a membresia. Honra e poder pertence ao nosso Deus. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Ele aí onde você está. Deus, Ele é o Deus de amor, é o Deus de graça e de misericórdia, porque se não fosse o Senhor em nossas vidas, o que seria de nós? Olhando os desafios que atrás ficam, são muitos desafios. Eu digo que com palavra eu não consigo expressar. Quase 23 anos de ministério, contando com São Paulo e aqui Alagoinhas. Quer dizer para a igreja que não foi fácil, para quem já viu um pouco da nossa história. A pastora Sônia, que está conosco, com a família dela. Pastora Ana, com seu esposo, o obreiro Antônio. E as pessoas que estão conosco aqui desde o começo, que têm somado conosco. E tem uns remanescentes ainda, que começaram conosco. Eu não posso esquecer o dia 7 de março de 2004, quando demos início ao primeiro culto. E daquele primeiro culto, nós temos uma única ovelha nesse lugar do primeiro culto que houve, que foi a irmã Lourdes. Ela fez parte do primeiro culto. Amados, eu cumprimento a todos com a santa, inefável, inesgotável graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você sentasse uns 5 minutinhos. Porque eu já fui apresentado, mas eu quero dizer para vocês que em 2019 nós recebemos um recado da irmã Maria, dizendo: pastor, está vindo um povo lá da Bahia, esse povo é minha família, vem para cá passar uns dias, é o pastor José Carlos, pastor Aurelina, o diácono Agostinho, que o Senhor o chamou, a pastora Nelsa, que estará com eles, assim, assim, assado, o irmão Fernando, o diácono desta igreja. Pastor, e eles querem saber se terão a oportunidade de trazerem a palavra do Senhor aqui nessa cidade. Eu também sou criterioso. Eu gosto de conhecer e conversar, porque o púlpito é coisa séria. A palavra do Senhor não é brincadeira. A palavra do Senhor não é brincadeira. O púlpito é sério. E em 2019, essa equipe esteve em Aciara e deu uma balançada geral. Ô glória! Ô glória! E aí, passamos um período distante, começa-se então uma nova história no mundo inteiro. Temos 2 anos de reclusão, pandemia, e o ano passado recebemos, humanamente falando, com pesar, a partida do pastor José Carlos. Ficamos tristes, humanamente falando, mas, pela graça do Senhor Jesus, louvamos pela vida dele aqui nessa cidade. A honra de estar aqui é minha. E eu quero dizer para cada um que aqui se encontra nesta noite, que eu sou consciente da minha responsabilidade enquanto preletor, anunciador, pregador da palavra do Senhor. Então eu quero que você entenda que nesses 3 dias, eu não vim aqui para tocar o dedo na doutrina da igreja.
Sabe por quê? Levanta a mão. Eu sei que a pastora Aurelina já é presidente da igreja. Levante a mão que os pastores, pastoras aqui da igreja, com ela aqui. Levante só a mão direita para eu ver aqui. Os pastores, pastoras aqui. Se eu arrumar problema, vai ficar para eles. Então não vou trazer problemas. Eles já têm problemas demais. Segunda coisa que eu quero falar é que quem tem que doutrinar a igreja são eles e não eu, porque segunda-feira de manhã eu vou pegar o meu carro, pegar a estrada e partir para Goiás. A outra coisa que eu quero dizer para cada um de vocês é que esta cidade tem que aprender a honrar os seus pastores e os seus líderes. Por que eu digo isso, pastora? Porque de um tempo para cá, existe no meio cristão a péssima ideia, o ceticismo, a crendice, que alguém que vem de longe, esse vai falar comigo. Ei, deixa eu te falar, Deus está falando contigo todos os dias pela boca dos profetas. Tem gente, eu vou dizer para você, se você veio aqui hoje por minha causa, você está certo e você está errado. Peraí, pastor, que negócio é isso? E como é que pode estar certo e pode estar errado? Primeiro, porque eu vim trazer a palavra de Deus. Segundo, você está errado. Se você veio esperando receber alguma coisa de mim, você não terá. Sabe por quê? Eu estou de mãos vazias, quem tem tudo é Deus. Não espere de mim. Não espere de mim. Agora, cada um tem o seu jeito. Cada um tem o seu jeito. A irmã falou aqui sobre batizar no Espírito Santo. Eu sou um batista um pouco diferente dos batistas. O meu pé tem um pouquinho de brasa embaixo do sapato. E eu tenho o costume de ter respeito, porque a igreja no mundo inteiro está aprendendo o modelo de fabricar um Deus e colocar dentro da caixinha para moldar Deus de acordo com a sua vontade. Deus não vai trabalhar segundo a sua vontade se não tiver com a vontade dele. É cada um do seu jeito. É cada um do seu jeito. Sabe por quê? Porque tem momentos em que eu vou falar mais baixinho. E quando eu falo mais baixinho, você é obrigado a escutar, porque o Espírito Santo é sensível. E quando eu falar mais forte, Deus não fica surdo. E outra coisa, Deus não me ouve somente se eu gritar, mas Deus também não deixa de me ouvir se eu falar bem baixinho. Amém? Em fevereiro nasceu um propósito no meu coração. E eu vou explicar por quê, em poucas palavras. A minha Bíblia, ela está muito surradinha. Mas pensa numa capa que está se desintegrando, pastora. Eu colei a capa da minha Bíblia com aquele corinho do sofá para ver se não saltava o restante. E eu falei, você é minha querida, porque quando alguém fala assim, abre no livro tal, eu faço tchá, já vai no livro tal. Abre no capítulo tal, eu faço tchá, já está no capítulo tal. Mas você vai ser usado em casa. E em fevereiro nasceu um propósito. Está em presente, porque eu vou abrir nessa conferência. Quando eu entrei, falei, pastora, não é exibimento, é propósito. Vou abrir agora. Segunda coisa que eu falei com ela. Deus fofocou com a senhora hoje. Eu não sei o que é que Deus tem com essa mulher que fofoca com ela todos os dias.
Quando ela pegou o microfone aqui, eu falei, já sei. Deus já foi fuxicar para ela alguma coisa. Sabe por quê? Porque ela falou assim, talvez você esteja numa situação em que você se encontra sem nenhuma esperança. E desde o mês de fevereiro, eu passei aqui em janeiro, tomei um café com ela, disse, em agosto o senhor vai estar aqui, viu? Falei, mesmo? Tá bom. Coloquemos na presença de Deus. E Deus confirmou. A pastora estava viajando. Simplesmente a pastora chega e diz, pastora Anchieta, a paz. Eu falei, a paz, irmã. Pastora Anchieta, o tema da conferência é Gênesis 22 e Mateus 16. Eu falei, muito bem, Deus. O Senhor está achando que eu sou um super-homem. O Senhor está achando que eu sou o super-homem. Porque pegar um texto de perseverança e insistência e colocar e trazer para fazer acontecer aquilo que foi plantado no passado e trazer no presente, ô Senhor, o Senhor tem que ter pena de mim. O Senhor tem que ter pena de mim. E aí eu falei, ó irmã, é oração, então tá bem. E essa semana, eu disse, pastora, preciso conversar com a senhora. Disse, pode falar, meu pastor. A senhora me autoriza a trazer um texto transversal ao tema, para que no sábado e domingo nós consigamos fechar o pensamento da conferência. Fique à vontade. Então eu quero dizer para você nessa noite, se você está aqui hoje, eu quero te fazer mais um pedido. Tem um jargão aqui que fala, se gostar, fica com a gente. Fala o seguinte, procura na tua família, no teu ciclo de amizade, na tua vizinhança, porque eu tenho certeza que Deus não me mandou trazer esse recado. É a terceira vez que Deus me manda pregar nesse capítulo que eu falo para vocês. A Bíblia tem 1.189 capítulos, 173 versículos. A Bíblia tem 3.566.480 palavras. Em toda a Bíblia, só existe um capítulo em que não há uma esperança. Espera aí. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Sim. E tem um capítulo na Bíblia que não tem uma palavra de esperança. E eu quero que você entenda nesta noite que tem muita gente que se encontra na condição de um homem na Bíblia, que deverá estar aqui amanhã e domingo. E domingo, eu quero dizer para você e para mim, porque o ouvido mais perto da minha boca é o meu ouvido. E quando Deus fala, Ele não fala somente com você que está sentado, não. Deus, muitas vezes, nós pregamos para nós mesmos. Muitas vezes, nós estamos pregando para nós mesmos. Então, nesse instante, eu quero que você, com calma, pode levantar devagarzinho, e abra sua Bíblia no Salmo de número 88. Acharam, amém? Mas eu espero mais alguns segundos, viu, gente? Nós temos até amanhã, nós temos até domingo para pregarmos a palavra do Senhor. Glória a Deus. Vamos ler o Salmo 88 e depois vamos meditar rapidamente nos 18 versículos. Amém? Assim está escrito, ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo a Ti, e clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se chega à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova,
Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia. Venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na tua sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto. Ando aflito e prestes a expirar deste moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras e os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro, e meus conhecidos são trevas. Sentai-vos. Shalom, Hasen Adonai. Ei, eu vou repetir. Somente nesta parte. Salmo não é capítulo, é número. Então, somente este salmo de número 88, dos 1189 capítulos da Bíblia, somente ele não tem uma palavra de esperança. E eu perguntei para Deus essa semana, Senhor, eu venho orando esse tempo todinho, passei o mês de julho, cheguei na beira-mar, sentei um pouquinho, conversei com Deus, ele disse, prega e fala para aquele povo, para anunciar que existe no fundo do poço a minha esperança. O tema é cavar poços. E depois, uma igreja que será constituída por aquele que ele mandar. Eu começo dizendo nesta noite, você está aqui. A cidade de Alagoinhas tem cerca de quase 200 mil habitantes. Se aproxima disso. E quantos na sua família, na sua vizinhança, quantos no seu grupo de amigos da escola, do trabalho, no seu ciclo de amizade, se encontram meio que sem esperança nenhuma. Porque tudo que tem sido plantado nos últimos tempos, e principalmente nos últimos 10 anos, no mundo inteiro, foi a desesperança. Foi o desespero. E aqui, este salmo se refere a Emã. Emã era o segundo homem do reino de Salomão, e era o segundo homem mais sábio do reino de Salomão. Acima dele só Salomão. Não foi ele quem escreveu o salmo, quem escreveu foram os filhos de Corá, mas dito por ele e contado pela história dele. Aqui tem um homem que em certo momento da sua vida se encontrou totalmente sem esperança. Eu começo dessa forma, porque quem age é Deus, não sou eu. Eu começo falando dessa forma, porque Deus disse, fala isso para eles, e amanhã e depois. Eu quero dizer para você que domingo, eu tenho um recado para todos que estiverem aqui.
Já falei, não é doutrina. A doutrina é com eles, com os pastores, não é comigo. Eles têm que ser honrados por vocês. Mas o recado que Deus mandar eu entregar, eu jamais negarei isso na minha vida, porque eu paguei um preço caro uma vez por isso. Eu segurei um recado de Deus, pastora. E depois eu paguei uma conta muito cara. Eu falei para os irmãos, falei para a irmã, para o irmão, falei, olha, nunca mais na minha vida eu seguro um recado que Deus mandar. Eu não sou Jonas, eu não quero ficar no bucho de ninguém 3 dias. Não quero. Não quero. Então vamos começar aqui devagarzinho. Esse homem, alguns têm ele como leproso, porque ele fala que foi colocado fora. Não. Emã não era leproso. Emã, ele era um levita. Ele trabalhava na casa do Senhor. Ele louvava ao Senhor. E ele começa dizendo bem assim: olha, Senhor, olha, o Senhor é o Deus da minha salvação. Isso é uma palavra de esperança, sim. Mas o que é que ele fala? Dia e noite clamo diante de ti. Isso é uma reclamação. Primeiro passo que eu quero dizer para você. Muitas vezes nós dizemos, nós até professamos, nós afirmamos que clamamos a Deus, mas colocamos uma vírgula e começamos a reclamar de Deus. E de reclamação em reclamação, cada vez mais, as pessoas se afastando da verdade do Espírito. Sabe, tem muita gente confundindo o que é avivamento. Nos Estados Unidos, um pregador viu uma grande multidão, mas enorme, e disse: certamente Deus precisava de mim aqui neste lugar. 6 meses depois ele caiu no seu ministério. Sabe por quê? Porque quem tem que ser exaltado é Deus. E aqui, o salmista, os filhos de Corá, contando a história de Emã, chega e diz: olha, eu clamo diante de ti todas as noites. Tu és o Deus da minha salvação, mas eu clamo diante de ti todo dia e toda noite. E assim tem muita gente do seu lado, tem muita gente que você conhece, que está clamando, mas também está reclamando. Uma coisa é você clamar, e outra coisa é você aceitar o desígnio de Deus na sua vida. Eu falei para ela, falei: pastora, essa semana a pontada foi forte. Eu falei para ela: pastora, Deus falou. E quando Deus fala, a gente tem que obedecer. Quando você entra na escola, você aprende o ABCD. Com Deus, o alfabeto é diferente, é obedecer. E acabou o papo. A pergunta é, ele continua dizendo: chegue à tua presença a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. É como se ele dissesse: Senhor, eu estou falando contigo todo dia e tu não está nem aí para mim. Ei, tem gente falando exatamente isso para o pastor Anchieta, pastor Aurelina, pastor fulano, ciclano. Eu estou falando com Deus todos os dias, ele não está nem aí porque eu estou falando. O caminho não é esse. O caminho é saber que ele vai agir conforme o tempo e a vontade dele. E ele continua: pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já está à beira da morte. Quantas famílias, quantos jovens, quantos homens e mulheres que, de vez em quando, põem a mão no queixo, sobre a mesa, olha para o nada e pensa: eu acho que a minha vida acabou. Eu acho que a minha vida não tem sentido. Eu acho que não adianta falar com Deus, porque a minha vida está à beira da morte. Eu uma vez eu fui consolar uma pessoa, e essa pessoa chegou: que nada, que Deus é esse que tira a mãe da gente? Espera aí.
Eu acabei de ouvir aqui alguém lendo alguma coisa, que lá em Santo André veio um homem, chegou aqui, e aquele homem partiu, deixou saudades. Sabe, que Deus é esse que chama seus pastores? É o Deus da vida. É o Deus da vida. E ele, lá na frente, nós lemos que ele morreu e ressuscitou. Isso é um assunto para o outro tema, mas ele é dono da vida e da morte. E ele fala: sou contado como os que baixam a cova, sou como um homem sem força. Sabe o que é que ele está dizendo? Eu sou como um soldado que foi para a batalha, porque naquele tempo não tinha cruz vermelha, naquele tempo não tinha helicóptero, naquele tempo não tinha WhatsApp, naquele tempo não tinha bombeiro. E aí, na guerra, tinha soldado que estava ferido, e os que passavam chegavam e diziam: esse aqui não tem remédio. Mesmo ele respirando com muita dificuldade, jogará no monte dos que já morreram, porque para ele não tem mais esperança. Ele está falando: sou contado com os que baixam a cova. Ele se encontra numa amargura tão grande, numa amargura tão intensa, que ele chega a dizer para Deus: Deus, eu já estou espiritualmente morto. Então você tem pessoas aqui ao seu lado, tem gente na sua família, tem vizinho seu, colega de trabalho. Ei, eu não vim aqui fazer propaganda não, mas deixa eu falar uma coisa. Eu conversei com essa pastora aqui, ela sabe disso. Eu fui socorrer pessoas com faca na mão, caramba. Eu fui socorrer pessoas com corda na mão, pastora. Eu tenho que largar tudo. Aquela perguntando: se é para onde? Não, calma, fica tranquila. Ela não sabe onde eu fui. Ela não sabe onde eu fui. E ela não sabe nem quem é. Ela só ficou sabendo de uma pessoa porque a pessoa contou para ela, não de minha boca. Mas eu fui salvar pessoas com corda na mão. Tem gente que está achando que não há mais solução. Esse homem era o segundo homem do reino de Salomão. Era mais, acima dele em sabedoria, somente Salomão. Tem gente que está achando que a sabedoria que dão a ele é mais importante do que a ação de Deus na sua vida. Se eu fosse fazer isso, eu já teria me dado mal há muito tempo. É verdade. Ei, conhecer é bom. Dedicar-se ao conhecimento é bom. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se conhecimento fosse mais importante do que a revelação do Espírito Santo, Pedro não seria usado para ser pedrinha da igreja. Não seria. Então aqui muita gente tem que perceber que a vontade de Deus é superior. E ele chega e diz: puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com as tuas ondas. Sabe o que significa abater com as ondas? São as dificuldades do dia a dia. Sabe o que é abater com ondas? É que você, quando nasceu o sol, eu vou falar isso hoje, talvez repita depois. Ei, quando o sol nascer, comece a agir, porque quem brilha parado é poste. Quem brilha parado é poste. Começa a agir. E esse homem continua se queixando. Esse homem continua se queixando. Olha, Deus. Agora, a parte que eu acho mais fantástica é ele cobrar de Deus. Ah, gente. Aqui, quando eu chego nessa parte do Salmo, em que ele cobra de Deus, eu vejo um homem que realmente era sábio. E eu não queria passar pelo que ele passou.
Mas eu queria ter a sabedoria que ele teve de chegar para Deus e perguntar assim: Deus, deixa eu falar uma coisa. O Senhor apartou de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. É esse versículo que alguns estudiosos dizem que ele era leproso. Ele não era leproso, sabe por quê? Porque ele fala o seguinte: quem vai te louvar? Quem vai te louvar? Tem muita gente que está se sentindo presa, sabe por quê? Porque é o seguinte: primeiro, se colocou na posição de justificar o seu fracasso. E quando eu me ponho na posição de justificar o meu fracasso, sabe o que acontece? Eu levo o outro ao fracasso. Quando as pessoas começaram aqui a testemunhar, abriram um trabalho numa casa. A casa não cabia mais ninguém. Tiveram que arrumar um terreno. Hoje tem sede própria. Sabe o que significa isso? Significa o tema do domingo. Mas eu quero dizer o seguinte, que aqui, neste ponto em que acabamos de ler, ele está falando: olha, eu posso até me sentir preso. Você pode até se sentir preso por algum problema. Mas só vai continuar se você ficar preso no problema. Não deixa isso acontecer. Não permita que isso aconteça. É fácil? Não. Ninguém está falando que é fácil sair de problema. Sabe qual é a dificuldade? É enxergar o ponto de saída. Porque a vida não tem rota de escape, não tem saída de emergência, tem ação. E aí, você vê, eu quero ser bem rapidamente, para você entender o que virá amanhã e depois. Hoje, você talvez pense assim: que recado é esse que Deus está me dando de desesperança para depois falar em construir minha vida? Eu repito, você que veio hoje, chame pessoas para vir aqui amanhã. Sabe por quê? Vamos continuar. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Ele está falando o seguinte: toda manhã. Ele está falando: toda manhã eu levanto, aí junto as minhas mãos, ajoelho-me e olho para ti. Senhor, o Senhor não está me vendo, não? Senhor, o Senhor está fazendo ouvido de mercador? Por que eu estou levantando minha mão para ti, Senhor? Tem muita gente por aí dizendo que está fazendo e que Deus não está fazendo acontecer na vida dele. Ei, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. A exaltação pode não vir agora. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite. O que significa isso? O que é noite? O que são trevas? Ausência de luz. Mas quando o sol brilha, pode virar alegria. Eu vou repetir. Quando o sol nascer, agradeça a Deus. Comece a agir, porque quem brilha parado é poste. Ele continua falando. Diz: os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Aí, mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar. É esse ponto que eu acho fantástico no salmo que Emã mandou os filhos de Corá escrever. Diz: Senhor, fala para mim, se tu me matar aqui agora, quem é que vai te louvar de manhã, à tarde e à noite no templo? Senhor, para que serve a minha morte? Vai te servir para quê? Eu, vou te fazer a pergunta. Esses dias, eu estava conversando com um irmão, e ele falou assim,
Eu estava pensando, lá em Aciara, eu pregando, falei, eu queria tanto que Jesus voltasse hoje. Aí eu cheguei em casa, a irmã Maria está ali. A minha esposa suspeita, que se eu falar, ela vai, né? Vai chegar a puxar o saco do esposo, que negócio todo, né? Mas de um tempo para cá, eu tenho evitado de falar. Eu quero que Jesus volte hoje. Não, tem muita gente para ser conquistada. Porque se Jesus voltar hoje, mais da metade, mas muito mais da metade, não vai subir, vai ficar. Então a pergunta é, Senhor, a minha morte vai trazer o que para a tua obra? Qual será o benefício da minha morte? E ele aqui está falando, Senhor, se o Senhor me levar agora, o que vai adiantar? Vai diminuir um lá no louvor. Ele está cobrando de Deus. A pergunta é, você tem moral? Você tem conduta? Você tem exemplo? Você tem intimidade para chegar e dizer, Deus, o que é que adianta eu morrer hoje? Você pode fazer isso? Eu vou falar com toda seriedade. Eu não sei quantos tem aqui, mas talvez o maior pecador seja eu. Olha como é que Deus é bom. Ele fala, tu não vale nada, tu não presta, mas eu te amo e te uso. Ei, eu não sou diferente de você. Sabe por quê? Porque eu também tenho momentos em que eu baixo a cabeça e falo, Senhor, agora não deu. Senhor, agora o trem arrochou. E Deus está ali caladinho, olhando para mim e fala, Anchieta, eu estou no controle, fica tranquilo. Anchieta, fica tranquilo. Ele fala assim, eu vou contar aqui agora um testemunho. Eu não vim aqui falar de mim. Mas eu vou aproveitar esse texto e essa passagem do versículo. No mês de abril, depois de muitos anos sem pegar uma gripe. Vírgula. Parêntese. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem muitos lugares por aí que quando o irmão adoece, está em pecado. O irmão está em pecado porque adoeceu. Mas se o pastor estiver doente, está na prova. Porque o pastor é santo. Não é verdade, irmão? Fala a verdade. Tem lugar por aí que se o irmão adoecer, está em pecado. Está em pecado. E o pastor? Está na prova, tadinho. Tadinho. O pastor é santo. O pastor é santo. Quarta-feira, à noite de abril. Ela cansada, porque é professora. Era, né? Que em nome de Jesus, a partir de agosto não será mais professora. Será livre da escola, em nome de Jesus. E eu sozinho no corredor da minha casa, 11 e pouco da noite, eu falei, Deus, eu sei que os meus dias foram contados. E eu só vou viver até o dia que o Senhor mandar. Senhor, Ezequias pediu 15 anos. Eu sou mais egoísta do que ele, eu quero mais ver uns 50 para frente. Deus, tem piedade de mim e vem me socorrer essa noite. Sozinho, pastor, eu, no corredor, sentindo assim aquele mal-estar, aquela coisa. Deus, vem aqui me socorrer. Traz um alívio. Eu estou com um mal-estar muito forte, uma agitação muito forte. Quando Deus falar com você, não tenha medo, se ponha diante dele. Quando Deus falar contigo, não tenha medo. Quando nós conversamos lá em Aciara, eu sabia, eu entendi que o profeta desta casa sabia que Deus o estava chamando. Não é verdade? E aqui, o próprio salmista fala, olha, do que adianta? Os mortos não te louvam. Peraí, se eu morrer, quem vai anunciar essa cidade?
Se eu partir, quem vai louvar? Serei um a menos no louvor. Então não tenha medo de arguir com Deus, Ele quer te ouvir. Todo milagre que Jesus fez, Ele perguntava: o que é que tu quer? O cego chega para ele, ele fala: o que é que tu quer? Eu quero uma pizza de calabresa. Eu sou cego, eu quero um espetinho de cupim bem assado. Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar. Chegou aleijado, o que é que tu quer? Eu quero dançar forró hoje. Chama lá o acordeon para tocar, eu quero dançar forró. Eu sou aleijado, o que é que ele quer? Ele quer ser curado. Tem que saber arguir com Deus. E aqui ele tem coragem, ele tem peito para chegar e dizer: Senhor, se tu me levar, tu vai perder mais um no teu exército. Você pode crer nisso? E ele continua. Olha só. Os meus olhos desfalecem, mostrarás teus prodígios aos mortos. Agora, será referida a tua bondade, a tua glória na sepultura? Ele pergunta: na sepultura, o que é que um morto pode fazer? Então, espera aí. Deixa eu só te falar uma coisinha. Enquanto você está vivo, faz a obra do Senhor. Enquanto você caminha, enquanto você respira, enquanto você anda pela cidade, por onde quer que tu andares, faz a obra do Senhor. Sabe por quê? Porque depois que desce a sepultura, só o silêncio. Só o silêncio. Eu quero aqui lembrar uma coisa. Aquele homem que pregou aqui tantas vezes, ele deixou pessoas, ele fortaleceu vidas, ele criou líderes. Sabe por quê? Porque foi isso que Jesus fez. Ele disse: eu vou, mas vocês vão fazer obras maiores do que estas. Só que Jesus morreu e ressuscitou. Nós só vamos ressuscitar no último dia, e aí não tem mais obra para fazer. Na sepultura, os mortos somente ficam em silêncio, não servem para nada. Então, igreja, enquanto você caminha, faça a vontade do Senhor. E aí, ele fala: acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? O que são trevas? Ele está se referindo à escuridão do sepulcro. Fechou a tampa do caixão? Não. Fechou os olhos? Acabou. No dia que eu juntar os pés e fechar os olhos, não tem mais nada para fazer. É só enquanto caminho. E aí, ele continua: mas eu, Senhor, olha só, mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeita, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Ele está falando: Senhor, desde a minha mocidade que eu sofro. Se eu fosse contar aqui minha vida, desde a minha mocidade, se fosse passando um carroceiro ali, o cavalo chorava. E, no entanto, eu vejo esse homem dizer: sofro desde a minha mocidade. Ele está dizendo: Deus, até hoje eu não tive um dia de paz na minha vida. Eu te louvo, eu te sirvo, e desde a minha mocidade eu sou tratado dessa forma.
Eu quero falar com você que está aqui nessa noite. Talvez você seja um desses que desde que você nasceu, você encontrou uma infância difícil, uma criancice difícil, uma pré-adolescência difícil, uma juventude difícil, você se tornou adulto, formou família e as coisas continuam difíceis. Ei! Só me escuta. Sabe por quê? É porque Deus trabalha na vida diferente de um, de outro, de outro, de outro, de outro, de outro. Deus não trabalha da mesma forma para cada um. É aqui que eu quero chamar de avivamento. Certa vez eu pregando em Goiânia, eu moro a 500 quilômetros de Goiânia, e fui chamado por um pastor: pastor, vem aqui tal dia, tal mês, tal semana, trazer a palavra no final de semana para a gente. E aí, eu sempre gosto de chegar um pouquinho antes, me familiarizar com o Espírito Santo. Espírito Santo, o que é que tu quer que eu faça aqui nesse lugar agora? É aquilo mesmo? Tá bom. E aí, eu cheguei e disse sobre avivamento. Estava todo mundo preocupado com avivamento. E eu disse que se 20 mil pessoas significam avivamento, Luan Santana era avivamento. Ei, avivamento não é o barulho que as bandas de rock fazem. Avivamento é a intimidade que você tem com o Espírito de Deus. Por isso que eu disse que eu não mexo com doutrina. Se você quiser falar, eu também falo em línguas. Aqui tem um batista que também fala em línguas. É. Se você acha que tem que falar em línguas, fala em línguas. E você não vai receber de mim nenhuma crítica. Sabe por quê? Porque é você e Deus. No começo eu disse que não ia pegar Deus, colocar ele numa forma, uma caixinha, para que encaixasse naquilo que você quer. Para de fazer isso com a vida do teu irmão. Porque a caixinha dele não serve para você. Não serve. E aí, é nesse ponto que eu quero chegar e dizer para você que estamos vivendo os dias em que estão tentando moldar Deus, criar um molde para Deus. E os crentes estão se iludindo com isso. É por isso que eu disse, domingo eu tenho um recado para vocês. Sabe de que é um recado? Não é meu, não é de Deus. É problema para eles? Não, é problema para você. Não é chegar aqui e deixar problema para a Aurelinda, não. Porque é covardia criar um problema e dizer, estou indo embora, te vira e cuida dele. Mas é um problema para você pensar. Sabe por quê? Porque nós estamos aprendendo que Deus tem que ser do jeito que eu quero. E Ele não muda. Ele não muda. Esse homem passou o tempo dele todinho. Deus mudou alguma coisa? Não. Se você pegar todos os versículos, 18 versículos, Deus não muda uma só vírgula do seu propósito na vida de Emã. E você agora vai cair em desespero, por quê? Você se acha melhor do que aquele que serviu a Deus. Cuidado. Cuidado para não colocar na balança quem é você, quem é o outro, porque o fiel pode estar fora do lugar. O fiel pode estar fora do lugar. E ele continua. Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Por sobre mim passam as tuas iras. Os teus terrores deram cabo de mim. Agora ele termina dizendo, eles me rodeiam como água de contínuo. Há um tempo me circuncidam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Ei,
31 de dezembro de 2021. Todo mundo fez um culto de virada de ano. As orações são sempre as mesmas. Esperança, alegria, dias melhores, bênçãos. E a luta não? E lutar não? Batalhar não? Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos tudo pronto, como um garçom que entrega a bandeja. Sabe por que é que isso aqui está sendo realizado? Porque é um pedacinho de cada um. Tem gente que chegou o primeiro dia do ano, até dia 31 de dezembro, e achou que a vida era só trevas. Sabe por quê? Porque se esqueceu de perseverar, de avançar. E para terminar hoje, eu quero dizer o seguinte: cada cisterna que você abre tem um trator para entupir, para ver se você desiste. Cada coluna que você levanta, tem um com uma marreta, tentando quebrar o concreto e o ferro, para ver se você não consegue levantar a sua casa. Igreja, faz o seguinte: lembra do teu amigo, teu parente, teu conhecido, e fala: vamos lá comigo, para você saber o que é perseverar em meio a uma guerra. Deus abençoe. O recado é amanhã e depois. O último recado que eu tenho para vocês. Eu falei com a pastora: eu não vou segurar, não. Não é problema para ela, é problema para você. Você que está aqui me ouvindo, o problema é para você resolver. E é você e Deus, sou eu não. Segunda-feira de manhã eu vou capar o gato na estrada. E você vai ter que resolver. Amém? Amém. Deus os abençoe. Amém. Deus continue abençoando. Deus tem falado muito conosco, pastor Anchieta, nesse lugar. Muito. E nessa noite Deus falou muito com a nossa alma. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, tua misericórdia, e que tudo sempre ocorra bem para a glória e a honra do teu nome. Senhor, seja conosco, nos livre de todo mal, nos guarda. Deus, prepara o nosso coração mais uma vez para receber a tua palavra amanhã, Senhor. Nos dá um culto abençoado e uma noite reparadora na tua presença. Nos leva em paz para nossos lares, em nome de Jesus. Seja conosco. Amém.